Então, pessoal, bom dia aí para todo mundo novamente, né? Quero dizer que é uma honra ter vocês aqui nesse momento. Nós, enquanto franqueadora, né, sempre promovemos o Helpcast em cima dos temas, né, que vocês ou elencam lá no grupo, né, ou falam com a gente durante as mentorias e a gente vai percebendo as maiores dúvidas, né, que vocês têm. Então, foi algo que foi muito pedido, né, se vocês forem ver o histórico lá do grupo, muita gente pediu para um momento ali com a Helper Master, né, para a gente conversar um pouquinho sobre a prática em si, e aí é algo que é bom tanto para quem já está fazendo, né? Já quem está ali já está há uns meses, né? No início ali da Dona Help, como para quem está começando agora, como para quem vai começar, né? Que é o caso aí da Michelle e do Maicon, por exemplo, né? Estão nos trâmites finais aí para o início da unidade. Então, é um momento que vocês vão poder participar, né? Vão poder interagir. Esse momento aqui será com a Jade, né? Que é a nossa Helper Master. Além de Helper Master, ela também é uma franqueada que está aí nos trâmites de abertura, né? Da empresa. Então, a gente marcou esse momento para a gente fazer uma conversa, né? Vocês trazerem as dúvidas de vocês e já de falar também um pouquinho ali, né? Do dia a dia. Né? Hoje ela está aí no meio de uma obra, né? Já. Ô, menina. Então, pessoal, se vocês escutarem alguma coisa, ver alguém passando, podem ficar tranquilos, faz parte aí do roteiro, tá certo? Então, quero Vai deixar ser ao claro vivo e a que cores. ao vivo e a cores, é tudo valendo já, né? Então, eu quero deixar claro para vocês, pessoal, que tudo é pensado e preparado com muito amor e pensando exclusivamente no sucesso da unidade de vocês, tá bom? Então, para esse momento, vou deixar a Jade aí, Jade, se você quiser até já se apresentar, né, para que o pessoal lhe Sim. conheça. Acho que você já interagiu bastante aí, né, lá no grupo, passando aí algumas dicas para o pessoal, tá certo? Mas fique à vontade aí para se apresentar. E aí, pessoal, como é que vai funcionar a dinâmica, tá? A gente vai falar um pouquinho, né, do que é a limpeza, né, do que é essa parte mais teórica ali, né, do que de fato, os desafios ali que é encontrado no dia a dia. E aí depois a gente vai abrir um momento, né, como todo Helpcast, para que vocês tragam as dúvidas de vocês, né, e aí é o que eu sempre falo, que não tem dúvida besta, dúvida simples. Toda dúvida, ela é uma dúvida, e aí a gente vai estar aqui nesse momento para sanar. O que porventura a gente não tendo informação de pronto imediato, a gente se compromete a anotar e em um momento posterior a gente responde vocês, tá certo? Eu queria que nesse momento a gente focasse específico nessas dúvidas de limpeza, né, de produtos, de tudo mais, de condutas, certo? Então, Jade, pode ficar à vontade, eu vou fechar minha câmera, vou ficar quietinho aqui na minha, que eu quero aprender também. Eu queria dar bom dia para vocês, primeiramente, né? Alguns já me conhecem pessoalmente, né, Pri? Outros conhecem por trocas de mensagens, né? Para sanar algumas dúvidas. Oi, Eu me Ivan, chamo... dando tchau, xereta aqui, ó, da Cuidar. Oi, Cuidar Ivan! Só porque eu tô usando a casa da Cuidar hoje, ele tá xeretando. O sonho do Ivan é vir para Dona Help, eu sei. Calma, Ivan, calma. E, assim, hoje, né, como o Janos falou, pode ser que tenha algumas interrupções, porque eu tô realmente na obra, né, tive que vir para cá. E eu tenho experiência já em obra há uns 5 a 6 anos, trabalhava com uma empreiteira, né, comecei a ver a dificuldade que se tinha de conseguir bons profissionais na área da limpeza, e comecei a me aperfeiçoar com cursos de pós-obra, cursos de limpeza, e hoje, né, tinha a empresa antes de limpeza pós-obra, e agora estou me franqueando a Dona Help. Eu queria começar com vocês com uma pergunta que eu escuto diariamente. Todos os dias eu escuto sobre isso. Porque quando a pergunta é: e como que eu faço para conseguir pessoas que vão fazer o serviço de qualidade? Porque quando a gente pega o modelo de negócio da Dona Help, ela preza sempre pela excelência, pelo um trabalho bem executado, pelo um trabalho, né, diferenciado. Mas como que a gente consegue trazer isso para a realidade? Porque a gente sabe que hoje a nossa maior dificuldade é conseguir achar profissionais que estejam dispostos a aprender, né? E a executar aquilo que realmente aprenderam.
Então, eu vejo dois momentos. O primeiro momento é aqueles que, na sua maioria, né, que eu vejo na Dona Help, que eles não têm nunca trabalharam na área da limpeza, né, não têm um conhecimento sobre produtos e tudo mais, então eu vejo essa dificuldade. E vejo também, em um segundo momento, a dificuldade de replicar isso para os seus funcionários, para os seus helpers, para que eles consigam realmente alcançar a excelência na prestação do serviço. De antemão, quero dizer para vocês, gente, que a gente está no modelo novo de trabalho, que não vai ser fácil introduzir. Nós já estamos vindo de uma cultura onde o trabalho de limpeza, sendo ela pós-obra, residencial, qualquer tipo de limpeza, ela não tem um olhar vista com carinho e um olhar vista com atenção. É um serviço tão essencial, só que mesmo assim as pessoas acabam desvalorizando esse serviço. Então, implantar o preço certo, o preço justo, para que a gente consiga fazer um serviço de qualidade, não é fácil nesse primeiro momento, a gente sabe disso, né? Porque fazer com que as pessoas entendam que o que você está oferecendo não é o pano com sabão, como elas estão acostumadas, é realmente um serviço diferenciado, um serviço onde se dá instruções para que o funcionário consiga fazer ele e executá-lo com perfeição. E isso não é fácil de você conseguir introduzir na sociedade, e principalmente uma sociedade que já vem com esse pré-pensamento já há tanto tempo. Então, para a gente iniciar, óbvio, o primeiro passo é a gente conseguir entender do que a gente está falando, né? Porque como que você vai ter autonomia para chegar na helper e falar para ela o que ela precisa fazer, se às vezes nem a gente tem a autonomia que é necessária, né? Então, sempre estar atento a novidades, sempre que possível eu vou estar enviando para vocês novos produtos que entraram no mercado, independente de marca, de qualquer coisa, para a gente conhecer também. Eu sempre acho bacana quando vocês entenderem que, por exemplo, quando a gente fala desencrustante ácido, né? Aí a gente usa muito o Renco, que é o que a gente mais conhece, né? Mas quando a gente está falando de um pós-obra ácido, existe aí diversas marcas que conseguem oferecer para gente esse produto. Óbvio, não sei qual é a qualidade de cada um, mas isso a gente vai descobrindo através dos testes, né? Testou aqui, ó, esse eu não achei tão bacana, esse daqui eu achei melhor. Mas o importante é a gente entender a essência no todo. Não é o produto tal, o produto aquele. Não, entender a questão dos produtos em si, né? Qual que é o desencrustante ácido? É um produto que faz uma revitalização de vidro, um limpa-vidro. Então, entender um pouco mais a formulação. Para a gente aprender isso, o essencial, o que mais ajuda a gente a conseguir compreender tudo isso é fazer a leitura dos rótulos. Nesse primeiro momento, fazer a leitura dos rótulos vai trazer um conhecimento para vocês gigantesco. Sempre vai ter algumas dúvidas, né? E tendo essas dúvidas, olha, Jade, eu li aqui, por exemplo, que ele não pode ser usado em tal superfície, né? Tem como fazer um teste, né? Tudo a gente consegue ir fazendo um teste. E por que eu estou falando isso? Eu quero que vocês percam um pouco essa rigidez de achar que a limpeza precisa ser uma coisa que dá medo. Não precisa ser assim, pode ser uma coisa leve, pode ser uma coisa gostosa. Eu falo particularmente por mim. Eu amo o trabalho que eu faço, amo colocar a mão na massa. Sei que tem pessoas que não gostam. Eu gosto, eu sinto prazer em colocar, porque eu gosto de ver ali na prática realmente do que eu estou falando, para mim conseguir entender como realmente isso funciona. Mesmo que você não vá para um serviço, né? Ou faz ali um testezinho, eu sempre direciono as meninas a fazer um teste em casa mesmo. Pô, pega ali aquele pizinho que está um pouquinho encardido, faz um teste, né? Dessa forma, a gente consegue conhecer e ter mais familiaridade com os produtos, equipamentos e tudo mais. E isso faz com que a gente consiga passar esse conhecimento para as nossas helpers de forma mais leve, de forma mais tranquila, né? Eu vou abrir agora para vocês, para ver se vocês têm alguma dúvidas específicas, né, sobre algum assunto, se vocês querem que eu fale sobre algum assunto específico, aí vocês podem falar. Alguém? É tanta Um dúvida. por vez, viu? Não precisa atropelar ninguém, não.
Então, é assim, ó. Eu até vou soltar uma polêmica aqui, tá, Jonas? Na prática do treinamento com os helpers, eu não estou me sentindo confortável de fazer o treinamento com eles, ir com eles no local e ensiná-los. Eu não estou me sentindo à vontade, tá? O que eu estou fazendo aqui em Londrina? Eu estou dispensando alguns pós-obra, porque eu sinto que eu preciso entender mais do pós-obra para eu poder aceitar. Estou pegando mais residencial para eu fazer um caixa. E aí, eu estou recrutando pessoas que tenham experiência na limpeza residencial. E com essas pessoas, eu não dou um treinamento, mas eu converso pessoalmente sobre os nossos diferenciais, que são entrar muda e sair calada, usar a bata, cabelo preso, o nosso aroma no final, fazer a dobradura e o acabamento do papel higiênico, igual em hotel. Então, são algumas coisas que eu falo para eles. Olha, o nosso diferencial é a gente trabalhar em excelência. Então, você vai ter que impressionar esse cliente, encantar. O meu treinamento para helper aqui em Londrina está sendo esse. Eu não estou ensinando ele a limpar a casa, porque isso, na verdade, eles sabem. Agora, o pós-obra é uma coisa que não é tão simples você conseguir quem tem experiência, porque é um pessoal mais escasso, mas é muito difícil fazer um treinamento e ir num pós-obra para fazer um treinamento para eles. A gente teve uma experiência aqui já, só que eu também acho assim, eu até falei isso para a Jade, não tem como ela ficar indo nas cidades para treinar os helpers. Não tem, ela tem que treinar a gente nas nossas dúvidas e a gente replicar para os helpers, né? Então, eu penso, Jonas, que a ajuda da Jade para nós, não sei se os amigos compartilham a mesma opinião, aí vocês compartilhem com a gente para falar. Os riscos de pós-obra, o que eu não posso de jeito nenhum passar num granito, o que eu não posso de jeito nenhum passar num mármore, sabe? Onde que eu posso usar ácido, onde eu não posso? Essas são minhas maiores dúvidas. Eu pego um porcelanato, eu falo, cara, tem cimento aqui, eu posso passar ácido aqui? Eu não sei. E eu fico com medo, e eu tenho medo de ficar fazendo teste. Eu não posso ficar estragando os lugares do cliente fazendo teste, né? Então, essas coisas de pós-obra, para nós aqui em Londrina, são os maiores gaps hoje. E a gente já evoluiu muito com a ajuda que a gente teve da Jade e da Nara, né, que foi antes. A gente já aprendeu um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Mas ainda tem muita coisa, porque é uma série de superfícies, é uma série de pisos diferentes, é porcelanato com brilho, é porcelanato sem brilho. Aí, por exemplo, o cliente quer que tire a sujidade do rejunte. Eu não vou botar o helper para esfregar rejunte por rejunte. Eu sei que tem produto que não vai ferir o porcelanato, mas vai tirar a sujidade do rejunte. Qual que é esse produto? Sabe essas pequenas coisinhas assim do dia a dia? Essas são as nossas dificuldades aqui. Eu não sei vocês, pessoal, como é que tá aí? E não sei também se isso dá para já ir solucionando enquanto a gente está perguntando aqui, né? Estou lançando as minhas dificuldades. Eu acho que dá sim para a gente trabalhar em cima disso, Pri. Sempre vai ter uma coisa nova. Por mais que eu fique aqui 4 horas explicando cada coisinha, sempre vai aparecer alguma coisa nova. Eu vou trazer para vocês um acontecimento recente, que foi aqui dessa obra mesmo, da onde eu tô, que assim, mesmo com toda a experiência, eu fiquei meio de cabelo em pé, sem saber o que resolver, né? A gente sabe, por exemplo, que o ácido, ele não pode ser usado, né, em granito, porque ele acaba queimando o granito, né? Dependendo do tipo de diluição que você for fazer no local. E aí a gente fez a limpeza de um ambiente, só que aqui onde a gente está, por exemplo, a nossa maior dificuldade é que a gente faz um pós-obra durante a obra. Então, aqui ainda está em obra e a gente está fazendo pós-obra. Às vezes a gente acaba de entrar numa área, faz toda a limpeza, e aí eles acabam
entrando novamente lá para fazer alguns reparos e sujando novamente. Então, assim, a gente fez a limpeza do espaço, né? Não usou ácido, não usou nada, usou detergente neutro para fazer a limpeza do granito. E aí, quando a gente retornou ao local, estava com grandes manchas, né? Depois eu posso até compartilhar com vocês a foto para vocês darem uma olhadinha lá no grupo. Eu levei um susto, eu falei, gente, não foi de produto, né? E aí, conforme a gente foi falando, né, conversando com as pessoas que entraram lá, a gente viu que eles tinham derrubado uma resina que se passa na madeira antes de fazer a pintura. Derrubaram o galão de resina, né? E acabou fazendo uma crosta em cima do granito. Quando eu olhei aquilo, a minha primeira reação foi, vai ter que fazer uma restauração. Vai ter que fazer lixamento total da superfície, entrar novamente com a selagem, né? Fazer o fechamento dos poros e entrar com a selagem de brilho por cima. Aí, um dos rapazes que também trabalha com pedra, né, falou para mim, olha, Jade, você já tentou usar a Celamax 3D? Pode ser que ela resolva. E realmente, gente, era uma coisa que eu não tinha conhecimento, não precisou fazer o lixamento nem nada. A gente diluiu um pouco do ácido, né? Como aquela área já estava um pouco mais danificada, a gente diluiu um pouco o ácido, não numa diluição muito forte, né? Passou ali rápido pelo local e conseguiu fazer a retirada daquele grosso e passou o Celamax e parece que ninguém nunca fez nada lá. Então, assim, não, são coisas que você vai aprendendo com o dia a dia, né? Muito pela prática. Quando a gente fala do diferencial do pós-obra, do medo do pós-obra, a coisa que vocês mais têm que ter atenção no pós-obra é os detalhes. É exatamente isso. Sabe quando você chega na sua casa, na sua própria casa, e aí você olha pela janela e você vê que ainda tem resto de tinta daquela pintura que você fez há 5 anos atrás? É basicamente isso que o cliente não quer ver. Ou quando você senta no sofá da sua visita e você olha o rodapé, tá cheio de marca de tinta escorrida, é aquilo que o cliente não quer ver. Então, é exatamente esse o ponto que a gente tem que entrar, os detalhes. Aí vem a parte do químico, né? Tá, mas ok, tem lá resto de tinta, mas o que eu posso utilizar? O que eu costumo falar é, sempre vai pelo que menos danifica. Então, se a gente sabe que, por exemplo, o dissolve tudo é uma coisa que eu sempre indico para vocês, porque o dissolve tudo ele retira a tinta e ele não danifica a superfície. Outra coisa que é coringa para vocês usarem também é o Tapigel. O Tapigel ele retira até rejunte de epóxi, ele não danifica a superfície também, pode ser usado em qualquer tipo de superfície. E por mais que eu possa até passar depois para vocês a lista certinho dos produtos, para que serve, aonde usar, onde não usar, mas eu sei que vocês não vão decorar. Então, de qualquer forma, sempre leiam rótulos. Rótulos é muito importante. No rótulo sempre vai estar descrito qual é o tipo de superfície que pode ou não ser utilizada. Priscila, você falou do medo de você fazer esses testes e danificar o piso do cliente, né? Acho que eu cheguei a comentar com você de às vezes a gente pegar, por exemplo, teve uma obra na casa da mãe, sobrou ali um pedacinho de granito, pega aquele granito ali e guarda. Porque quando você precisar fazer um teste de um produto, você não precisa danificar o material do cliente, você pode fazer numa peça de porcelanato, entendeu? Às vezes o que a gente pode fazer para tentar melhorar essa dinâmica é trazer esse treinamento das helpers do cowork. Acho que você pode me ajudar um pouco nisso, Jonas, se poderia, né, ser viável ou não. Eu estou dando uma ideia, né, do que eu acho que poderia melhorar nessa parte. Traz o treinamento para o cowork, leva ali um pedacinho, uma amostra de laminadas de madeira, uma amostra de granito, né? Faz um teste ali com eles. Ou às vezes até mostrando que, por exemplo, se você jogar o ácido ali, ele vai acabar queimando num pedacinho pequeno, para a gente conseguir mostrar para eles realmente como que é a prática sem realmente fazer a prática, né? Porque a teoria é muito importante, claro, mas a maioria das coisas a gente só vai pegar realmente, só vai conseguir ter familiaridade com isso conforme a gente for fazendo. Outra dica também que eu passei para a Priscila é a gente ir de curioso mesmo, gente, aprender é curiosidade, a gente tem que ter curiosidade, tem que ter ânsia de realmente aprender aquilo ali. Então, ó, vai ali num depósito perto da sua casa, chega com um vendedor que você vê ali que parece mais bacana, que você já tem um conhecimento, já uma afinidade com ele.
fulano, esse porcelanato é o quê? Esse porcelanato é o quê? Porque por mais que eu traga fotos, que eu fale, né, vocês vendo ali ao vivo, sentindo textura, passa a mão, sente a textura, né, o revestimento poroso, que não é poroso, qual a diferença da madeira, do vinílico, isso tudo, óbvio, com a prática vocês vão começar a pegar, mas enquanto vocês estão aprendendo e entrando nesse meio, é muito válido vocês fazerem essas pesquisas de campo, assim, por exemplo, indo, né, até os depósitos de construção, até às vezes está fazendo uma reforminha em casa, pergunta para o seu pedreiro, né, olha, isso daqui, qual que é o tipo desse revestimento? Ter ciência, a gente precisa perder esse hábito de deixar tudo na mão do profissional, isso para a gente também, como pessoa, porque você vê que a gente entra em muita casa para fazer pós-obra e você pergunta para o cliente, mas qual foi o revestimento que foi utilizado, né, quando a gente está com dúvida? O próprio cliente não sabe responder, porque ele nem se interessou em saber se é porcelanato, se é cerâmico, se foi rejunte epóxi, se foi rejunte cimentício, ele nem se interessou em saber. Então, é importante para a gente ter realmente essa vontade de ir atrás, de, né, perguntar mesmo. Às vezes, perguntar é a melhor forma de adquirir conhecimento. Um ponto interessante, Jade, né, nessa que você falou, né, de pegar uma pedrinha, né, e fazer o teste lá com o helper, né, até nisso, por mais simples que seja, mas aí você consegue até ver a habilidade, né, que tem, assim... Exatamente. Muita pessoa diz, não, para conseguir, né, a vaga, eu faço tudo. Tenho experiência, sim. Já fui até da NASA, já limpei lá na Lua. E aí, quando você vai ver, nem o tato ele tem de como manusear uma bucha, né? Às vezes a bucha é para fazer assim, ele faz assim, e faz assim, mas tem todo, né, um jeito ali, todo modo, né? Então, isso além de ver essa questão do produto, do que funciona, né? A gente é um filtro até para avaliar o próprio helper, né, também. Eu acho bem bacana. Também a gente pode depois tentar fazer... Eu assisti os vídeos dos treinamentos, né? E eu acho que a gente pode trazer uma forma mais leve, Jonas, de trazer essas informações, para que não fique uma coisa tão pesada, sabe? Eu quero que todos possam entender que a limpeza ela é uma coisa gostosa, ela é prazerosa, não precisa ser uma coisa que dá medo, não precisa ser uma coisa, meu Deus, eu vou danificar o piso do cliente. Não, tem formas da gente conseguir deixar isso mais leve, né? Hoje a gente fala muito do diferencial de você não precisar se acabar na limpeza, né? A gente tem hoje muitos produtos que auxiliam, muitos equipamentos que auxiliam, usar o que está à sua disposição. Então, fazer sempre pelo mais simples, caso nos pontos pontuais a gente entre ali, né, com um pouco mais de abrasão física ou algum produto um pouco mais agressivo, né? Mas de coringa que vocês têm que saber que vocês sempre vão poder usar e não vai ter problema, dissolve tudo, ótimo, porque ele remove bastante tipos de sujidades diferentes, sem agredir o revestimento. O Yellow Pine, a gente fala Yellow Pine, mas é o detergente neutro diluível, né? Independente dele ser da Renko ou da Brinzone, não importa, né? É o detergente, aquele detergente amarelinho, né? Que a gente faz a diluição dele. Agora eu quero fazer um parênteses aqui. Yellow Pine, detergente neutro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, é a mesma coisa, os dois são desinfetantes. Eu digo assim, na prática, a gente paga um pouquinho mais no Yellow Pine, ele limpa muito mais fácil, muito mais... Você diz assim, em questão com detergente neutro comum. Sim, é outro ponto importante. Quando a gente fala de uma limpeza profissional, não adianta a gente querer o mesmo resultado com o produto que a gente compra no mercado. Entendeu? Quando eu falo detergente neutro, é da composição, não da questão de ser o detergente neutro, por exemplo, de mercado, né? Que é a composição o IP, dele. Né? Que é, pelo menos aqui no Nordeste, o mais comum. Isso, é o IP. exatamente. Tem ele galãozão assim e tem ele menorzinho. Né? Sim, exatamente. Então, o que eu falo é porque o nome é desencrustante neutro, detergente neutro, ele tem a mesma nomenclatura, né?
Mas o que eu quero dizer é que não importa qual a marca que seja, entendeu? Se ele seja da Spartan, se ele seja da Renko, o resultado vai ser o mesmo, vai na afinidade de vocês aí, entendendo, né? Fazendo o teste de qual que vocês gostam mais, qual que é mais viável, às vezes, para o bolso, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com ele, porque além dele ter um custo muito baixo, ele ajuda em bastante superfícies e ele não agride nenhuma das superfícies. Então, pegou ali um lugar que você viu uma limpeza pós-obra, ou até mesmo no residencial, tá, Priscila? A gente pode trazer bastante ele para o residencial, que ele ajuda bastante também. Se você chegar e você ver que, por exemplo, tá ali só pó, sabe? Tem muita obra que a gente chega e observa que a maioria é pó. Às vezes nem tem muita sujidade de tinta, pegou um pintor ali que fez o serviço direitinho, tem outros não, tem outros que a gente pega, né, totalmente danificadas, mas tem áreas que a gente entra que são áreas que dá para você trabalhar tranquilamente com ele, sem ter problema, não agride a saúde, não agride superfícies, tem um valor rentável muito bacana. Então, são coisas que a gente pode ir pegando. Aí sim, fez a limpeza com ele, ficou alguns pontos que ainda, né, teve uma dificuldade maior ali para entrar, e a gente entra. Por incrível que pareça, gente, às vezes a gente fala sobre pedras, né? Tem uma dúvida muito grande sobre isso em relação a pedras. Às vezes a gente fala sobre pedras e acha que pedras é uma coisa que você tem que tomar um extremo cuidado. Pedras, eu digo pedras naturais, tá? Sem ser mármore, granito, aí já é outro patamar. Mas hoje a gente vê muitas pedras, desculpa. Hoje a gente vê muitas pedras, beira de piscina, área externa, ou até internamente mesmo. Eu já vi paredes que eles fazem, né? Elas são totalmente resistentes. Pode usar o ácido sem medo, que ela não vai ferir a pedra usada de forma correta, óbvio. Então, com a diluição correta, faz uso, nunca deixa resíduo do produto. Só use o ácido em locais que vocês vão poder fazer o enxágue e retirada total desse produto. Porque o que acontece? O ácido, ele pode até não queimar no momento exato que você está fazendo a utilização dele. Mas com o tempo, se você não tirar os resíduos dele certinho, possa ser que ele venha trazer deixar aquela pedra amarela ou aquele revestimento amarelo, e isso não é legal. Então, sempre usar o ácido onde a gente possa realmente fazer o enxágue e retirada total do produto. Perfeito. Michael está com a mãozinha levantada, pode ficar à vontade. Eu gostaria de aproveitar que está falando de pós-obra, uma dúvida até que simples que eu tenho também, é a respeito de equipamentos, né? Então, a gente sabe que na limpeza residencial, eu acho que 99% dos casos, a gente usa os equipamentos que a proprietária, né, da residência tem ali, como vassouras, etc. E o pós-obra, como que é essa parte de equipamentos? Tem uma série de equipamentos mínimos que precisa ter sempre que você vai fazer um pós-obra? Como que é essa parte, assim? Vai depender sempre do pós-obra que você vai pegar, mas tem aqueles chaves que você sempre vai precisar ter. Então, é o mop, eu digo aquele LT, sabe? O quadradinho que você coloca a fibra, as fibras corretas de acordo com cada superfície. Na dúvida, ficou com dúvida se aquela superfície pode ou não entrar tal fibra, entra com a fibra branca, porque a gente sabe, sempre vai ter lugar garantido. Então, se a fibra branca não agride nenhuma superfície, vamos trabalhar com ela. Caso a gente vê que tem ali uma resistência ou é um revestimento um pouco mais poroso, a gente entra com a verde ou com outro tipo de bucha. Mas preferi trabalhar com a fibra branca, né? Que ela é tranquilo na maioria, em todas as superfícies, né? Aí o rodo, né? O que auxilia muito no pós-obra? Aspirador é essencial, você conseguir tirar o excesso daquele pó, é muito importante. Porque se você faz esfregação do local ainda com pó, o risco de você riscar alguma superfície é muito grande. Então, é muito importante a gente entrar. O mop pó, que eu digo, é aquele espanador eletrostático, sabe? Passa o espanador nas paredes, né? Para garantir que não fique nenhum resíduo de pó. Mesmo que você não vai fazer a lavagem da parede, mas aí entra aquela parte da gente entregar o a mais, né? Entregar o diferencial. Então é bacana, né? Porque fica chato você terminar de limpar o chão todo, aí o cliente vai lá passar a mão na parede e, né? E aí a parede está toda cheia de pó. Não fica legal da gente entregar. Hoje a gente vê, quando a gente fala de pós-obra muito de comercial, a gente tem muito pós-obra comercial, né? A gente vê também muito a questão que a Ruana trouxe pra gente esses dias no grupo da parede preta. É uma dificuldade, né? O que eu posso passar em parede que não vai danificar a tinta?
E aí isso vai muito do tipo da tinta que foi utilizado na parede. Se ela é uma tinta um pouco mais paralela, que não tem, né, aquela tinta não tão boa, que a gente compra, às vezes, que a gente compra branca e pigmenta ela com a bisnaga. Aqui em São Paulo acontece muito isso, principalmente em comércios. Então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ela é um pouquinho mais delicada, então passar ali um paninho seco mesmo, não passar úmido, porque se você umedecer, ela vai acabar manchando, né? Ou se você ver que ela tem uma resistência um pouco melhor, dá pra gente entrar com o álcool 70. O álcool 70 também é bem bacana para trabalhar, às vezes, em madeira, porque ele tem uma... Me fugiu a palavra agora. Ele evapora, ele tem uma evaporação muito rápida, então ele não fica excesso no ambiente que você vai utilizar e ele não mancha, né, a superfície. Então são essas coisinhas assim que a gente vai pegando e vai melhorando. A mangueira, se for fazer lavagem externa, é muito bom também, né? Pode falar, Pri. Jade, agora, hoje, eu tenho essa noção, porque eu perguntei bastante coisa e tal, e pesquisei. Mas eu acho que dá. E eu acho que ela caiu. Acho que eu tô vendo aqui. Oi. Jonas, enquanto a Jade entra, eu vou falar um negócio que eu ia pedir para vocês, da franqueadora, de vocês compreenderem como que está o lance do álcool 70 aqui no Brasil. Porque eu vendo álcool 70 na loja, eu consegui comprar e eu tenho. Mas muita gente passa e fala assim, ai, nossa, é tão bom para limpeza. E eu uso na casa dos clientes, igual a Jade falou, ele evapora rápido, é uma beleza, né? Ele ajuda na desinfecção do local. Mas a gente pode usar mesmo? A gente pode comprar mesmo? Porque no mercado não acha mais álcool 70. Em loja... Desculpa, Pri, a chamada tinha caído. Eu não escutei sua pergunta inicial. Então eu tô pedindo pro Jonas uma coisa aí. Ele tava falando sobre álcool 70. A gente... Como que tá essa legislação? Essa é uma dúvida minha, Jonas, que eu acho que era bom todos nós franqueados sabermos como tá isso. Porque o álcool 70, já não tá achando em lugar nenhum. A dona Help tem. Mas como não tá achando em lugar nenhum, por quê? Porque a legislação não tá permitindo, porque a gente tá usando o produto e tá irregular. Eu acho que é bom a gente saber dessa legislação. Eu sei que tinha uma liminar que autorizou por um tempo. Sim, na época do Covid, né? Geralmente, eu acho que nem mais vende. Jonas, você pode confirmar isso, mas eu acredito que pelo nosso KNAI a gente possa fazer o uso, porque a gente tem a liberação, né? Teria que ver também com o fornecedor se a gente precisa preencher algum laudo de liberação para fazer a compra do produto. Isso. O que é que acontece? Em agosto desse ano, né? Teve uma mudança, né? Que foi justamente onde foi retirado até estoques de alguns supermercados e tudo mais. Hoje você consegue comprar ele em gel, né? Nas farmácias, ele é vendido já normal. O que estava sendo discutida, né? Nessa PL, nesse projeto de lei, era a questão do líquido, né? Então, em agosto, subiu uma liminar provisória, né? Uma medida provisória ali que tinha liberado esse comércio, né? Tinha sido liberado. Mas aí, de qualquer forma, eu posso averiguar, confirmar isso, né? Até para prever o que é que esse projeto diz para o 2025. Porque quando tem esses projetos de provisórios, né? É muito lá muito período da pandemia. Pode, só que aí há uma norma que pode, mas aí averigua em cada estado. Sim. Né? O governador ele fica ali responsável para fazer a gestão de como ele administra ali no seu estado, tá? Mas a princípio tinha essa PL, né, em agosto, que estava ok, né? Mas provisoriamente. Mas eu vou confirmar, tá? Eu já adianto para vocês que a dificuldade de encontrar, possivelmente, acredito que certeza que seja isso, porque eles dificultam na parte de você transportá-lo. Transporte, exatamente. Isso é muito importante para a gente também. Eu até tinha abrido esse questionamento, acho que logo no início com o Jonas,
da gente fornecer os materiais, né, para as helpers irem para as casas fazerem a limpeza, porque a gente tem que tomar muito cuidado com qual produto a gente vai fornecer para elas. Porque alguns produtos não podem ser transportados, por exemplo, em mochila, né, alguns tipos de frascos. Então, essa parte, assim, de legislação, a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque se uma hora vocês estão, por exemplo, no carro, levando para algum local, se a gente não tiver tudo certinho isso, e por alguma eventualidade a gente acabe sendo parado alguma coisa, isso pode trazer problemas para a gente. É o mesmo problema que a gente identifica na questão de parcerias. A gente, né, como franqueador, tem muitos contatos de propostas, né, que a gente encaminha de parcerias, só que a maioria tem esse ponto do transporte. Eles, não, a gente tem interesse, a gente quer pelo nome e tal. Mas como vai fazer o transporte? Como é que fica o transporte, né? Sim, então, tanto é que se você for no Mercado Livre e colocar algo 70, tem lá, né? Só que aí o que vai ter que ser visto é a questão justamente desse trânsito, né? Aí desse transporte aí até você receber. Então, eu vou confirmar, vou até verificar com o nosso jurídico também se tem alguma outra informação, né? Porque tem muito dessas informações que é passado apenas para quem fornece, né? Eu vou procurar fábricas, também né? Fica mais em off. Eu vou procurar saber também com os fornecedores parceiros que eu tenho por aqui, Jonas, para ver se a gente consegue trazer isso para eles. Pelo menos aqui em João Pessoa, na semana passada, eu consegui comprar. Ele tem umas 2 semanas. Eu comprei tanto ele em gel como ele em líquido normal. Precisei para uma questão e aí eu consegui comprar tranquilo. Não tinha... Que é um receio que estava também, né? Quando subiu a liminar, é que ia ficar superfaturado, né? Igual no período da pandemia, ia lá para cima os preços. Mas não, comprei baratinho, comprei 1 litro, não lembro agora o valor, mas nada muito diferente do que eu já comprava anteriormente, né? Antes de ter todo esse... Aqui em Londrina não tem para comprar em farmácia, não tem no mercado, não tem. A Dona Help tem porque eu consegui comprar no meu distribuidor, mas eu compro com CNPJ e tal. Eu não sei se eu tô certo, né? Pesquisar. É por isso que eu acho que o nosso KINAI, ele tem aprovação, sim, para a gente fazer a compra. Isso é bom, Priscila, porque se ninguém oferece, você oferece, já é um diferencial que você tá... É o produto que eu mais vendo na loja, o álcool. Exatamente. Mas eu vou confirmar. A gente pode usar essas brechas a nosso favor também, né? Sim. Trazer elas como uma coisa benéfica para a gente. Sim. Uma pergunta... se é possível, Jade, na minha cabeça aqui, com o que eu aprendi de pós-obra, é possível, mas me fala se está certo esse entendimento, assim, ó, de você fazer uma lista bem básica para a gente, por exemplo, do que pode te ajudar muito numa limpeza pós-obra, que não pode faltar, Yellow Pine... Eu dei uma lida lá naquele... No que está disponível no Helper Master, e lá tá basicamente os mesmos produtos que a gente... A média de produtos, assim, que a gente utiliza mesmo. Mas a gente pode fazer, Jonas, No manual tem muita coisa, eu acho que a gente não... então, isso que eu também acho, que até a gente conseguir achar ali no meio do dia a dia, na correria, para você conseguir achar, tá um pouco... Mas a gente tá trabalhando nisso. Dissolve tudo que você passou para mim, gente, aquele dissolve tudo que ela até mandou no grupo esses dias, eu mandei, não sei, é um produto que substitui o thinner. O thinner. Aí eu falei, nossa, mas dissolve tudo, é um perigo. Ela falou, não, o perigo é o thinner. Porque você pode tirar a tinta de uma esquadria, você pode... E eu usando o thinner a rodo aqui, entendeu? Aí agora eu já tirei o thinner de jogo. E é uma dica preciosa. O Yellow Pine, o Rutine, o ácido, né? Então, esse Mop Pó que você falou, o aspirador eu comprei 300 e poucos reais, um da VAP, bem bom. Tem algumas coisas chaves para a gente ter, que eu acho que podia ter uma lista bem reduzida. Acho que a gente pode fazer um kit inicial, principalmente para essas franquias que estão se iniciando agora, conseguirem se programar
financeiramente no que eles vão precisar para conseguir introduzir as limpezas, né? Porque mesmo que a gente fala, por exemplo, que na limpeza residencial a gente já vai entrar com os equipamentos, né, do cliente, mas tem algumas coisas diferenciais que a gente pode sim fornecer para nossa help, levar, que vai fazer todo o diferencial. O espanador eletrostático, o nome dele já, né, já tem o seu encantamento. E é uma coisa que facilita muito o dia a dia da diarista, porque a gente está falando hoje, se a gente pega a nossa tabelinha lá, 4, 6, 8 horas, acho que vocês podem concordar comigo, porque pelo menos é o que eu vivencio aqui. A cliente quer uma limpeza perfeita em 4 horas, porque ela não quer pagar por 6 e ela não quer pagar por 8. E ela não faria limpeza na casa dela em 4 horas, mas ela quer que os nossos helpers consigam fazer essa limpeza em 4 horas, né? Só que ela também não quer entender que é uma limpeza diferenciada, que aí você não entra com a limpeza molhada, né? Que não que seja superficial, você faz a desinfecção do local, que é a famosa limpeza de Airbnb que a gente escuta falar hoje em dia, né? Mas tem alguns equipamentos que podem auxiliá-las elas a conseguir fazer isso em menos tempo, né? Outra coisa muito bacana de trabalhar na limpeza residencial, que eu e a Priscila, a gente estava até comentando sobre ela, que a Priscila ficou encantada, é o flotador. O flotador é um produto muito bacana. O que é o flotador? Ele é simplesmente um produto que você joga ali e ele vai fazer essa sujidade subir. E aí fica mais fácil de você fazer a remoção na hora que você passa o pano. Então, são, assim, alguns produtos chaves, coringas mesmo, que vão facilitar bastante nosso dia a dia, seja na limpeza residencial, na limpeza pós-obra, qualquer tipo de limpeza que a gente for entrar, né? Qualquer campo. E esse flotador, ele é barato, viu, gente? Aqui na loja eu vendo ele por 16, acho, com distribuidor. Eu comprei ele por R$8 de 2 litros, ele é bem barato. Um ponto, pessoal, sobre essa questão, né, de Priscila, até pegando um gancho do que o Michael perguntou também, né, tipo, para esse início, né, no pós-obra, né, para o residencial, é importante a gente ter, o que é que a gente, né, precisa ter. Eu sempre falo o seguinte, que dependendo muito da realidade, né, Jara, até como você falou, tem produtos que eles vão ser muito caros, né, eu estava verificando aqui com o pessoal, dando uma olhada na parte de enceradeiras, né, e aí se você jogar no Google enceradeira, vai ter de todo de preço. 2,5, 3 mil. Mas se a gente trabalha com cowork, às vezes não é nem viável a gente ter uma enceradeira própria. Isso. Por isso que a gente tem que fazer as parcerias. Gente, todo estado que eu fui até hoje, todo lugar tem casa do construtor. Eu, aqui em São Paulo, tenho parceria com dois locais, duas casas do construtor, porque eles são franquias como a gente, então cada um tem a sua dinâmica e sua forma de trabalhar, né? E eu consigo pegar os equipamentos até faturado. Eu mesma, eu tenho acho que uma enceradeira e o aspirador acabou quebrando, eu preciso pegar mais um aspirador. Eu tenho poucos produtos, poucos equipamentos meu mesmo. A maioria eu acabo locando. Mas agora, assim, Michael, você falou agora, eu lembrei da parte dos essenciais. Uma coisa essencial, gente, que é muito importante ter, principalmente quando vocês vão fazer o pós-obra dessas, porque a gente vê, a gente precisa estar sempre atento às tendências. Quais são as tendências agora? Essas portas grandonas, esses vidros, né? Essas fachadas de vidros na entradas bem grandonas. Então, um equipamento coringa também é o extensor. Tanto para limpeza de vidro, quanto às vezes para fazer a limpeza da madeira, da porta, né? Os cabos extensores, eles ajudam bastante. A gente encontra cabos extensores de até 12 metros. E aí vai da marca de cada um deles, né? Porque alguns são um pouco mais molinhos, sabe? Eles ficam um pouco bambo, outros são mais firminhos. Posso trazer depois para vocês algumas marcas, né? Que são melhores, né? Mas acho que uma bem conhecida por vocês já é a Bralimpia, que atende bem, atende bacana a necessidade, e ele ajuda muito em diversas situações. Às vezes, até para você fazer a limpeza, porque a gente trabalha muito com pé direito duplo, hoje em dia tem muito pé direito duplo nas casas. Então, você pegar ali aquele extensor e conseguir fazer a limpeza do teto, sabe? Às vezes, quando eu acabei esquecendo o nome do material, que não é laje, ele parece
um plástico, sabe? Gente, me fugiu. Depois eu vou trazer para vocês o nome. E tem bastante desses forros, né? Então, eles acabam ficando cheios de pontinho preto. Então, é bacana a gente usar o extensor para fazer essa limpeza, né? Dá um outro visual para o ambiente. Isso. E assim, a gente fez os módulos, né, e tudo mais. E aí eu acho que eu até falei no grupo, não sei, mas eu falei com algumas unidades que em janeiro o Jade vem aqui em João Pessoa, né? Então o Jade vai passar uns dias aqui e aí a gente vai dar uma reestruturada em muita coisa, né? O intuito é que a gente tenha algumas listas pré-prontas, né? Como essa, tipo, o que é que a gente precisa para o início, né? Tipo, para quem está começando, qual um início, assim, básico para um pós-obra, né? Para limpeza residencial. Então, a gente vai relançar alguns módulos, né? Em cima do que está lá. Por quê, gente? É para vocês entenderem, né? Jade trouxe isso, que tudo vai mudando. Se a gente pegar essa reunião que a gente está tendo aqui hoje e for conversar sobre ela em dezembro de 2025, já vai ser muita diferente. coisa que a gente falou que vai estar fora, que vai estar... E não é que está errado, é que mudou. É que vai evoluindo, Isso. né? Surgiu um A gente produto novo. precisa da evolução. Exatamente. Surgiu um produto novo, a arquitetura mudou, os modelos de casa, agora não tem mais granito, agora é uma outra coisa, o piso não é mais, né? Um tempo atrás As era tendências, né? Isso, vão mudando. Então, um ponto importante, né? O primeiro ponto é vocês, né, enquanto à frente aí da unidade de vocês, estarem sempre buscando essas informações, né? Tipo, do que é que está em tendência, quais são os projetos ali, né, da arquitetura para 2025, e vocês já irem se moldando a esse mercado, né? E também, como eu disse, né, em janeiro a gente vai dar uma reestruturada ali nessa parte do curso de formação, né, tanto para vocês explicarem ali para os helpers, como também pegando um pouco dessa tendência que tem agora para 2020, certo? Karina? Oiê, tudo bem? A questão que você falou da lista até, Jonas, eu ia até comentar sobre isso. Eu acho que seria legal colocar por metro quadrado, sabe? Para que a gente pudesse... Questão de marca, que como a Jade falou, a gente vai testando, né? Mas uma questão, assim, do básico, sabe? Que nem eu tive uma dificuldade muito grande porque eu não tinha noção do que eu tinha que fazer para colocar no orçamento. Aí eu preciso do que eu preciso, né? Aí você me passou a lista, eu fui, dei um Google para ver mais ou menos a base de preços, né? Para que a gente consiga ali fazer, para não sair no prejuízo em relação ao material. Eu já ia sair no prejuízo na primeira, porque eu já não ia saber a quantidade, o que era de valores, por causa da quantidade, entendeu? Eu acho que essa questão da lista, a gente ter uma lista não com as marcas a gente vai vendo com a Jade, conforme as mentorias, a gente vai chamando, vai conversando, né? Mas o que a gente precisa, e a questão de tendência produto, também, né? se tem na lista ali, se tem mármore, se tem vinílico, se tem porcelanato, se tem lajota comum, né? A lista a gente já sabe, então a gente já sabe. Então, essa casa tem uma lajota comum e é uma casa pequena, né? Aí eu já sei que eu vou usar esse tipo de produto. Aí, só para que a gente tenha essa base, justamente também para que a gente não dependa muito de ter que mandar mensagem, aguardar a mensagem, para que a gente possa fazer algo na correria, né? Justamente porque todo mundo também está nessa, e o cliente quer o orçamento para ontem. Mas isso, assim, que é uma dor que eu estou sentindo, assim, em relação a essa questão dos meus orçamentos, né? Que para mim é mais complicado, assim. Só para a gente ter uma base, eu fui lá, agora você passou a lista, eu já fui no Google, dei um Google, peguei os valores aproximados, né? Então não vai ser muito mais do que aquilo e também não vai ser muito menor. Então a gente coloca um valor aproximado. Eu acho que isso seria bem interessante. Para o quanto antes, iniciando janeiro, a gente já poder entrar com isso, seria legal. Tá dentro dos nossos projetos, tá? Karina? Nessa até vida quantidade de vassoura, gente... quantidade de rodo, quantidade de mop, quantidade dessas coisas aí, ai meu Deus. É importante também a gente ter essa ciência que eu trago sempre para as pessoas, para as meninas que eu fui pessoalmente, ou para as unidades que eu consegui falar um pouquinho mais, né? Então, é importante a gente exatamente isso, do metro quadrado.
tem que ter o metro quadrado da casa. É muito importante, porque aí com a informação do metro quadrado a gente consegue resolver metade da nossa vida. Porque se a gente entende quantos metros quadrados a nossa helper faz ali de limpeza, né, de acordo com o rendimento dela, se a gente entende quantos de produto, porque que a gente vai fazer? Monta uma lista de todos, aí você vai pegar, por exemplo, a sua obra mais tumultuada, assim, que você acha que seja mais difícil de limpar. Vamos pensar em todas as unidades possíveis que possa ter ali. Aí a gente faz, né, uma relação de faz, acho que eu até cheguei a fazer com você, né, Priscila, essa parte de fazer a relação de todos os materiais ali que a gente vai utilizar, ver a precificação e o rendimento de cada um. Então, na primeira vez, gente, vai ser chatinho de fazer, mas ok, a gente consegue. Então, às vezes a gente pode trazer, Jonas, uma forma de uma planilha, já com todos esses dados de rendimento, de tudo, para que eles tenham um valor fixo que eles vão gastar ali, vamos supor, por metro quadrado de produto. E aí, na hora de precificar, você só vai somar aqui aquele valor de produto junto com o valor que você cobra pelo seu serviço do metro quadrado. E aí você já tem um orçamento assim muito rápido, porque você já vai ter na sua cabeça uma média. O nosso metro quadrado, será que já não ajuda? Por quê? Eu fiz a conta aqui, deu a mesma coisa da conta da Jade. Deu certinho. A Jade falou, Pri, eu acho que vai ser meio que o mesmo valor em todo lugar. Que é assim, a gente fez uma planilha de sujidade baixa, uma planilha de sujidade média e uma planilha de sujidade alta. O metro quadrado, mais ou menos, do pós-obra sujidade forte, deu 19 e pouco, né, Jade? Foi, E o de sujidade baixa deu, acho que 15 e pouco, 14 e pouco o metro quadrado. Então, a Jade falou assim, ó, você pode fazer o orçamento do jeito que você estava fazendo, porque eu pegava a quantidade de helper, quantidade de produto, toda vez. Ela falou, vai dar mais ou menos isso. Aí eu fui buscar nos meus orçamentos antigos, estava tudo dando... E todos bateram, né? Entre 15 e Sim, 19. isso facilita muito, porque a hora que seu cliente falar para você, olha, eu tenho uma casa de 250 metros quadrados, você bateu lá 250 vezes o valor do seu metro quadrado, seu orçamento está pronto. Só isso. E imagina quanto tempo a gente consegue ganhar fazendo dessa forma, né? Isso vai economizar muito tempo aí pra gente. Mas essa média aí, ela já está incluso os produtos? Ela já está incluso os produtos nessa média aí ou não? Produtos e... Desculpa aí. Exatamente isso. Eu vou dar um exemplo, vai. Vamos supor que a gente tem uma limpeza de 100 metros quadrados, né? E aí eu entendo que cada helper minha, como está iniciando agora, faz 20 metros quadrados de limpeza pós-obra, cada uma por dia. Então, eu sei que eu vou precisar de 5 helpers para fazer a limpeza daquele espaço, né? E aí, que cada produto meu saia a R$3,60, que acho que foi mais ou menos o que saiu o seu, né, Priscila? R$3,60. Não adianta a gente se basear, por exemplo, no valor do metro. O meu metro do metro quadrado do meu produto bateu com o da Priscila. Mas acho que isso vai muito de região por região, porque tem algumas regiões que os produtos são um pouco mais caros. Então, a gente tem que ver, vocês têm que ver, de acordo com a sua região, qual é o valor dos produtos, entendeu? Por isso que a gente tem que montar uma planilha dinâmica, Jonas, para que eles possam colocar o valor dos produtos deles. A diluição vai ser a mesma, independente do valor, a diluição vai ser a mesma. Para que a gente consiga tipo de precificação, fazer... por exemplo. Isso, exatamente. Basear nessa planilha de precificação, que você joga lá, né, e automaticamente ele já extrai a forma. A gente tem a precificação por diária. Compartilhar a tela? Eu tô com a que a Jade fez aqui comigo. Pode compartilhar. Pode Como sim. que compartilha, gente? Apresentar vai ter agora? Uma setinha do lado da mão, isso. Aí você vai clicar em tela cheia. Aí, compartilhar. Deu? Foi. Isso, tá compartilhando, isso. Tá. Então, ó, aqui, por exemplo, alta sujidade, a gente colocou, ó, de produtos mais ou menos quanto é. Utensílio é o quê? O balde, o rodo, o pano, a microfibra que eu uso. A hora do helper, que isso aqui é o que mais muda quando é baixa sujidade e alta sujidade, o tempo do helper. Então, aqui em sujidade alta, ó, a Jade que me orientou, tá, gente? 20 metros quadrados por helper.
Aí aqui na baixa sujidade já aumenta. Aqui não é 20, tá? Aqui é 40. Então, assim, ó, total de despesas fixas, a minha margem, o valor, mais imposto meu aqui, que é 8%, metro quadrado final de alta sujidade, dá isso aqui. Mais adicionais, se precisar de andaime, enceradeira. Como tem obra que não precisa, aí a gente precisa fazer essa especificação A conforme a parte, né? necessidade. Mas isso aqui, ó, média sujidade 16 e baixa sujidade 14,89. Ótimo. E aí é bom porque aí ele já detalha, pessoal, esse modelo aí, né? Ele já detalha justamente esses pontos, né? Tipo até o imposto, né? Já tem lá o imposto. Então você já consegue englobar tudo e aí você consegue ter uma métrica melhor, né? Assim, de tipo, né? Do seu preço, dos Sim. produtos e tudo Gente, mais. ó, atenção aqui para as despesas fixas, tá? Eu tenho uma planilha de despesa fixa paralela, que está aqui, ó. Te dá o valor total, né? E É. a despesa fixa você só consegue ter certeza se você tiver uma meta. E essa meta a gente só consegue fazer pelo metro quadrado. Então, tudo é baseado no metro quadrado. Ah, mas eu faço diária. Mas você pode colocar essa diária como metro quadrado. Porque se você... A O gente dia que joga você de conseguir fazer, né? cada apartamento, vamos supor, é 100 metros quadrados e você vai usar uma helper, porque, óbvio, na limpeza fina, uma helper consegue fazer de 100 a 150 metros quadrados tranquilo. Quando a gente fala de 20 metros quadrados, isso, nossa, mas só 20 metros quadrados uma pessoa consegue limpar, gente, mas é uma limpeza detalhada. É aquela limpeza em que você faz a limpeza do rodapé, né? E aí vai do olhar de vocês. Se vocês forem até o local, viu que é uma limpeza mais leve, não tem tanta sujidade, não tem tanta parede, não tem armário, não tem isso, considera um pouco mais, né? Isso vai da jogada da gente conforme a gente for vendo os ambientes. Essa despesa fixa minha aqui, eu somei a despesa fixa e dividi por 1.500, que é a minha meta de metros quadrados mês. Por mês, isso. Então, ficou 2,95 da minha despesa fixa por metro, entendeu? E isso ajuda vocês a entenderem também qual é o valor mínimo que vocês podem ter uma saída. Que isso é legal também de vocês terem em mente. Por exemplo, vale a pena eu sair? Os custos que eu tenho, vale a pena eu sair para fazer uma limpeza num apartamento de, vamos supor, 40 metros quadrados, 30 metros quadrados porque às vezes tem gente que quer pagar por diária uma limpeza pós-obra, né? E não é o mesmo serviço, não é o mesmo rendimento de trabalho, então não adianta ser o mesmo valor automaticamente cria-se um filtro, né? Tipo, você Sim, já, com isso, exatamente. você já cria um filtro. Então, até porque, tipo, no início pode ter muito isso, né? De você ir, dar o trabalho quando você vai ver, ué, mas cadê eu? Cadê a minha parte, né? Porque, mas aí você vai pensar assim, não, mas é um apartamento pequeno, eu não vou cobrar por metro, porque isso não vai, o cliente não vai querer fechar. Mas tem obra, gente, eu falo muito sobre a Pri, né, Pri? Tem obra que às vezes é até melhor não fechar, porque vai dar mais dor de cabeça do que realmente lucro. Então a gente tem que, como diz a minha psicóloga, a gente tem que escolher as batalhas que a gente quer batalhar. Então, tem algumas coisas que você está insistindo para o cliente está ali querendo um preço muito baixo. Não adianta a gente jogar um preço muito baixo, porque a gente vai ter muito trabalho, não vai conseguir entregar a qualidade que a gente esperava entregar, e ainda às vezes vai acabar se queimando com o cliente e queimando o próprio nome da empresa. Isso não é bom para a gente, né? A gente tem que estar sempre atento a isso. Então, vocês têm que ser as primeiras pessoas a valorizar o serviço de vocês, principalmente do pós-obra. O que a gente está entregando não é faxina de diarista. O que a gente está entregando não é lavar chão e lavar vidro. A gente está entregando um trabalho com excelência. A gente está entregando um trabalho com uma experiência, com que você está dando certeza no que você está fazendo. Por isso é tão importante a parte técnica. Porque isso vai garantir com que lá na frente você pode ter certeza, quando a gente começar a afirmar isso no mercado, é que no início é tudo muito complicado, mas quando o mercado tiver o conhecimento e saber que todas as unidades da Dona Help, eles entregam um trabalho de excelência, isso vai ser muito automático. Ao invés, o cara não vai se importar de pagar R$23 para você o metro, porque ele vai saber que seu serviço vai ser bem executado e bem feito. Exatamente.
Gente, é pouco tempo para a gente falar muita coisa, né? Já passou o horário. Mas, Jari, sabe o que eu ia falar para você? Eu até dei esse toque para o Jonas esses dias. Você comentou assim, Pri, nunca leve o produto com o rótulo do produto. Não. Você às vezes pode usar o detergente P, só que seu cliente não precisa saber que você está usando um detergente P. Compre frascos de 1 litro, de 500 ml, fraciona. Se precisar diluir, já dilua e leve pronto, só escrito ácido. Ele não tem que saber o produto que você está utilizando, porque a nossa chave, o segredo do nosso serviço bem executado, óbvio, a técnica também, mas é os produtos que a gente utiliza. Quando a gente vai no cabeleireiro, aí eu falo mais com as mulheres, né? A gente não sabe o nome da progressiva ou do produto que ela tá passando no nosso cabelo, porque ela não vai entregar a chave do segredo. Óbvio que ela vai guardar para ela para excelência. Exatamente. O meu barbeiro, ele entrega, viu? O meu, ele é meu amigo, ele usa. Que bom! Mas mesmo assim, você sabe que ele vai fazer melhor e que você não vai conseguir fazer daquele jeito, né? Não, mas eu até sinalizei o marketing sobre isso, né? Porque justamente pode passar a expressão, se a dona Help usa o IP, eu posso usar e vai dar o mesmo resultado, né? Exatamente. Por que eu vou pagar tão caro? Mas o IP é tão baratinho, eles usam isso? Pior ainda, né? Se eles soubessem que a gente paga ainda mais barato no Yellow Pine, porque se a gente for colocar no valor bruto do rendimento do Yellow Pine, ele sai muito mais em conta que um detergente. Acho que eles ficariam muito mais bravos. Isso. E também um outro ponto que é importante, né, sobre essa questão, é que talvez até a questão do preço, né, eles avaliarem, ele olhar, eles estão cobrando tanto, por exemplo, no caso do pós-obra, eles estão cobrando R$20 o metro. E eu olhei aqui, esse produto é R$70. Sim. Vai faturando. Só que ele não sabe que tem todo aquele... Exatamente, né? Até na planilha que a Pri mostrou agora, né? Tem imposto, tem helper, tem uma série de coisas que a gente vai ter custo, né? Quando a gente for considerar o custo do nosso serviço, o tempo que você vai dedicar fazendo aplicação de treinamento, produtos que você vai utilizar para fazer aquele treinamento para aquela helper, ele tem que estar incluído na sua projeção financeira. Porque é um valor que você vai ter que tirar do caixa de qualquer jeito. Então, a manutenção do curso da sua helper, aí vai terminar o curso, você vai oferecer um cafezinho para ela. Porque se a gente quer trazer esse diferencial de tratamento com a helper, tudo isso tem que estar englobado. São esses cuidados que vai garantir com que, por exemplo, não chegue no final da obra, a gente fala, caramba, me matei aqui 4 dias limpando e tive R$200 de lucro. Tudo se inicia com um orçamento bem estruturado, bem feito, bem organizado, com toda a ciência de tudo que você vai ter de gasto. E outra coisa, se você está indo fiscalizar o seu treinamento, o valor que você cobra, você tem que cobrar o valor da sua diária nesse orçamento. É o seu tempo é valioso, gente, tempo é dinheiro e a gente precisa receber por isso. Por mais eu que fiz um orçamento em Londrina, aí eu já estava achando caro, né? Aí a Jade falou, e o teu valor, você botou aí? Eu falei, não. Ela falou, você vai de graça? Eu falei, não, a mão de obra mais cara é a tua. Você pode colocar lá R$200 de supervisão. Você precisa ter esse valor provisionado. Se você não for, você vai ter que ter uma pessoa para supervisionar aquele serviço. Senão você não vai garantir que o serviço seja feito de qualidade realmente. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Sempre estar atento a tudo. O e se é muito importante nessa parte. E se acontecer alguma coisa? E se 2 helpers minhas faltar e eu tiver, por exemplo, que nem já aconteceu com a Priscila, que correr atrás de uma outra e pagar um valor mais alto para ela? Então, os e se são sempre aquilo que garante que a gente consiga não ter prejuízo em nenhum... Isso eu falo, acho que em qualquer negócio, não importa seja limpeza ou não, qualquer coisa, a gente precisa sempre contar com o e se. Um ponto também sobre isso, né, que eu acho muito importante, é que, assim, por exemplo, eu não tinha, antes do início da Dona Help, né, eu não tinha a noção de que se pagavam esses valores para limpeza, né? Depois que a gente entra nesse mundo, eu não tinha essa noção de produtos, né, da quantidade de produtos que existe, né?
Porque você vê, né, o cidadão comum, a água sanitária, aí o sabão neutro, né, que de fato é utilizado ali muito, é um desinfetante e E pronto, pronto. a casa tá perfeita, né? Mas não, aí depois você vai vendo que tem todo um universo, né? Então, assim, a gente entende que é importante, a gente tá, de fato, num preço ali, né? Precificado, né? De acordo com as orientações e tudo mais. Não tem um valor muito alto para não espantar, mas não tem um valor tão baixo que você não ganhe em cima disso, né? Até porque a gente, né? Vocês estão abrindo uma empresa justamente para que vocês consigam, né? Viver dessa empresa, né? Essa empresa gere lucro para vocês. E justamente é esse equilíbrio. E entender que há o público que paga, né? Há o Sim. público que paga. Então, assim, se vocês estão inseridos no mercado, o público paga. Né? Então, por isso que acho que já você fala isso muito até por experiência, que, tipo, eu tenho que filtrar até o cliente que eu vou pegar. Se você está fazendo muitos orçamentos naquela região e não está tendo um bom retorno, então peraí, vou mudar minha estratégia, não é o público que eu preciso alcançar. E isso, gente, tudo isso a gente está falando de isso aqui é pós-obra, limpeza residencial comercial, é isso aqui da fatia do bolo. Porque quando a gente começar a entrar no outro campo maravilhoso que eu amo trabalhar, que é limpezas de hotelarias e limpezas hospitalares, a mente faz boom. Porque aí é ainda mais, muito mais coisa, muito mais informações, mas é um mercado que entende a necessidade e que entende o verdadeiro valor do nosso serviço. Eu sou muito mais bem recebida, por exemplo, em restaurantes, em hotéis, né? Hoje a gente está aqui com o Hotel Fazano. Então, a gente tem muito mais recebimento positivos nessa parte. Eles reconhecem melhor o nosso serviço do que, por exemplo, para pessoa física ou para comercial, assim, que não entendem o valor do que precisa, né? Do que a gente está oferecendo. Uhum. É isso aí. Pessoal, estamos chegando, né, ao fim aí. Passou 1 hora, passou rápido, né? Passou. Muito rápido. Mas aí eu queria saber se mais alguém tem alguma dúvida aqui em específico, né? Todos os pontos, pessoal, que a gente foi falando, né? Tem coisas que eu já tratei com a Jade aqui em particular, no sentido dessa vinda dela para João Pessoa, justamente, né? Para a gente deixar essa planilha lá no Help School para vocês, né? Meio que para vocês irem colocando os dados, né? E editável, né? Alguns módulos, né? Como eu falei, também a gente vai refazer. A gente está no nosso projeto também, né, Jade? A gente tem um documento, né, um PDF, que tem as principais tipos de piso, o que é que eu utilizo, o que é que geralmente eu não devo utilizar ali. Tudo isso para facilitar aí para vocês. Mas, no caso, nosso intuito, né, enquanto franqueador, é justamente isso, é proporcionar e facilitar o dia a dia de vocês, mas também deixo, né, ali um desafio aí para vocês irem buscando, né, o decorrer desse dia a dia, né, vocês irem buscando, irem pesquisando, tem todo um universo, né, como eu disse, mas assim, eu vou pesquisando, esses dias eu estava em casa, eu sou viciado em podcast, né, no YouTube. Eu passo horas e horas assistindo esses podcasts. E aí apareceu um anúncio para mim de uma pessoa falando sobre limpeza e tudo mais. Aí eu fui vendo os trechinhos, né, que no YouTube aparece os Reels rapidinhos, né? E é viciante. Fui vendo, nossa, assim, é um universo mesmo, né? Então, informação tem, né, para quem quer buscar, tem bastante informação aí, mas entendam que nós estamos trabalhando veemente aqui, né, do lado de cá, pensando em soluções, pensando em estratégias de facilitar ali o dia a dia de vocês, mas também não posso deixar aí de dar essa, né, dê uma olhada, estudem, né, entendam qual é o ramo que vocês estão entrando, né, eu acho isso muito importante. Ah, não, eu sei que é o ramo de limpeza, ok, mas tem toda uma expansão, né, aí assim, né? Tanto é só aqui, limpeza residencial, empresarial, pós-obra, aí já trouxe a hospitalar, né? Hotelaria, então assim, entende que é limpeza, ok, mas isso que a gente tá só na limpeza, né? Aí entra Isso. restauração, revitalização, que eu e a Pri já conversamos sobre, né, Pri?
entra ainda mais todas essas ramificações que a gente vai entrando. Então, todo mundo que pergunta para mim, é um mercado que tem abertura? É um mercado que tem necessidade? Muita. Entendeu? Porque é igual quando você faz faculdade de administração. Você pode trabalhar em tantos campos diversos. Exatamente. Que é por isso que todo mundo quer. Mas, pessoal, mais alguma dúvida aqui em específico para tirar com a Jade nesse momento? Podemos encerrar. Mas, mais uma vez, Jade, muitíssimo obrigado, tá? Eu que agradeço, pela sua experiência, por compartilhar aqui com a gente. Tá no meio da correria aí, né? Jade, pessoal, tá num trâmite de abertura de empresa, né? Do início ali de inauguração, dos trâmites pré-inauguração, né? Para a unidade dela. Então, como eu disse, ela é nossa Helper Master, mas ela também é franqueada Dona Help. Sim. Então, toda aquela correria, né? Que no caso a Michelle e o Michael estão, que Priscila, né? O Gabriel, a Karina passaram lá atrás. Ela está nesse trâmite. Então, assim, está bem corrido, né? Mas a gente vai tentando auxiliar aí no que for necessário. Só reforçando um aviso, né? Que eu coloquei lá no grupo. Hoje, né, a gente, após o expediente, a gente vai entrar em um recesso, né? Todo o grupo a cuidar, não é só a Dona Help, o grupo a cuidar como modo geral, tá? E a gente retorna ali a partir do dia 2 de janeiro, certo? Então, vão ser média aí de 10 dias que a gente vai tá fora, tá? A parte do marketing, todos os posts já está sendo programado, tá? Para ser postado, para ser divulgado, certo? E aí, o que for necessário de solicitações, eu vou estar sobre aviso, né? No que vocês precisarem ali, numa urgência, em alguma coisa, numa orientação, estarei de sobreaviso, mas o time de suporte e mentoria estará off, né? Nesse período, mas em 2025 a gente volta aí, se Deus quiser, será um ano abençoado, e desde já agradeço muito a participação de vocês, desejo todo o sucesso do mundo, boas festas, né? Um bom Natal, um bom Ano Novo, que a gente possa refletir sobre o que significa essa data, né? Independente de crença, mas é um momento ali de união, é um momento da gente refletir o que é que a gente fez no ano 2024 que deu certo, a gente coloca em prática em 2025, o que não deu certo, a gente descarta e tenta ali novamente, porque tem todo um ano aí para frente para que a gente consiga alcançar aí os nossos objetivos, tá certo? E estamos 100% aqui à disposição. 2025 tem muita coisa boa aí, né, que a gente vai estar divulgando aí para vocês. E ficamos por aqui, o nosso último Helpcast 2024, um ano desafiador, mas que graças a Deus estamos vencendo aí mais um ano. Obrigada, gente, por escutarem, né? Espero que possa ter ajudado vocês em alguma coisa. E precisando, estarei aqui também, vou estar meio off do dia 24 até o dia 2. Preciso parar um pouco o celular, senão vou endoidar de vez. Mas sendo coisa muito urgente, insiste ali na mensagem que eu dou uma olhadinha, tá bom? Pessoal, tchau, tchau. E boas festas aí para vocês, viu?